A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O filósofo grego Platão dizia que viver sem reflexão é viver sem propósito e sem sentido. Eu tenho certeza de que você não vive assim, ou não deveria viver assim. Todos nós precisamos de parar de vez em quando e fazer uma avaliação da vida. Como é que está sendo a nossa vida? Estamos agradando o propósito de Deus da maneira que estamos vivendo? Como é que foi o nosso passado? Como é que está sendo o nosso presente? Como é que será o nosso futuro? No programa de hoje, aqui na Rede TV, nós vamos conversar sobre Paulo, quando ele fez um balanço da sua vida, quando ele olhou para o seu passado e disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Quando ele olhou para o seu presente e diz: a hora da minha partida chegou. E quando ele olhou para o futuro e diz: a coroa da justiça já está preparada para mim. Liga para uma pessoa amiga, convide-a para assistir o programa hoje, porque certamente Deus tem uma bênção para a sua vida e esta bênção pode se estender para outras pessoas. Vai ser algo marcante na nossa vida e nós estamos contando com você. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Igreja Presbiteriana do Brasil. 147 anos de existência. 63 sínodos. 236 presbitérios. 2.304 igrejas. 2.211 congregações. 3.162 pastores. 538 mil membros. De 4 em 4 anos, representantes de todos os presbitérios dessa denominação histórica se reúnem em sua Assembleia Máxima, o Supremo Concílio, para decidir as questões de doutrina, administração, estratégias missionárias, educação teológica, serviço social e exame dos relatórios das suas autarquias e secretarias. Em 2006, o Supremo Concílio da IPB reuniu-se em Aracruz, Espírito Santo. Foi a 36ª reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, cercada no início de muita expectativa. Cerca de 900 delegados e outros representantes de todas as regiões do Brasil e centenas de presbiterianos se reuniram no auditório do Centro de Convenções Antônio Oliveira Santos, do Sesc Praia Formosa, em Aracruz, no Espírito Santo, no dia 16 de julho, para a abertura da 36ª reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, presidiu a abertura dos trabalhos. Dentre as autoridades, o vice-governador do Estado do Espírito Santo, Wellington Coimbra, e o prefeito de Aracruz, Ademar Coutinho Devens, que deram as boas-vindas aos congressistas, destacando a importância do encontro da IPB. O culto contou também com a participação do grande coral do Sínodo Central Espírito Santense, que apresentou vários hinos de louvor. Marcas distintas do homem de Deus. Esse foi o tema desafiador da mensagem do reverendo Adail Carvalho Sandoval, secretário nacional para o trabalho da terceira idade e pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília.
Os trabalhos da 36ª reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil foram iniciados na segunda-feira, dia 17 de julho, com uma devocional que contou com várias participações musicais. Depois, os candidatos presidenciáveis, reverendos Roberto Brasileiro, Guilhermino Cunha e Silas Cunha de Menezes, tiveram a oportunidade de fazer um pronunciamento durante 5 minutos para apresentar seus projetos para a IPB. O reverendo Roberto Brasileiro foi reeleito para um novo mandato de 4 anos para a presidência do Supremo Concílio da IPB, com 589 votos. O reverendo Silas Cunha de Menezes, com 417 votos, foi eleito vice-presidente. O reverendo Ludgero Bonilha Moraes permanece na Secretaria Executiva e o presbítero Renato José Piragibe foi reeleito tesoureiro da IPB. A liderança da igreja diz que está pronta para os desafios. Gostaria de informar os irmãos que nosso projeto é sempre o projeto do Supremo Concílio. E principalmente o fortalecimento dos nossos sínodos, das nossas igrejas locais, dos nossos presbitérios, para que tenhamos uma igreja cada vez mais forte, vibrante, evangelística e missionária. Nós queremos que a nossa igreja possa ocupar todos os espaços possíveis do nosso país. A 36ª reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil chegou ao final com a sensação do dever cumprido. Um novo encontro está agendado para 2010. Até lá, o desafio é fazer valer o lema da igreja: evangelização, educação e ação social. Ser uma igreja dizimista é cumprir um dever bíblico e um dever constitucional. Os benefícios oriundos dessa ação da igreja do conselho é muito grande, porque nós somos uma federação de igrejas e, consequentemente, a quem arrecada mais vai ajudar aqueles que arrecadam menos. E isso nós nos ajudamos de norte a sul do país. Então, a nossa palavra final seria essa, de que um apelo para que todos tivessem consciência e de que na sua igreja, independente da arrecadação dela, do tamanho dela, do nível social, econômico ou escolar de cada membro, é possível enviar essa contribuição à tesouraria, a uma tesouraria central e daí derivar benefícios a todo o Brasil. Olha, a mensagem é uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança, uma mensagem de pacificação, uma mensagem de solidez doutrinária. Esta igreja é uma igreja séria e é também uma igreja dinâmica, uma igreja de jovens, uma igreja de crianças, de mulheres atuantes, como é o caso da Sociedade Auxiliadora Feminina, de homens integrados no trabalho da igreja, como é o caso de todo o oficialato da igreja, que é composto de homens. Portanto, é uma mensagem de muita esperança, de muita expectativa, de grandes desafios que existem pela frente, mas esperamos em Deus que, pela graça do Senhor, a gente possa continuar de vitória em vitória, conforme diz a Bíblia, de glória em glória. Nós gostaríamos de convidar todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil a participar mais da vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, orando em primeiro lugar e cada um contribuindo na medida do dom que Deus lhe deu. Ame a nossa igreja, ame o nosso país, seja bons cidadãos, tenha uma vida santificada e vamos evangelizar esse Brasil com todo o ardor, com todo o amor, com todo o dinamismo, tenhamos sociedades internas firmes e sejamos um povo autêntico naquilo que cremos, naquilo que vivemos e na postura ética como cidadão brasileiro. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. A vida pode ser um jardim engrinaldado de flores ou um deserto árido e inóspito. Nós podemos pegar a vida e fazer dela algo sublime, bonito, gostoso de se viver, ou podemos transformar a vida numa tragédia, num mar
de desespero, de solidão e de angústia. Quantas pessoas que começaram tão bem a caminhada, mas desviaram-se por atalhos, entraram em curvas sinuosas, caíram em abismos e transformaram a vida numa tragédia. Há muitas pessoas que nutriram na alma grandes sonhos, que foram a expectativa e o sonho de outros, mas frustraram-se a si mesmos, provocaram dor e tristeza na vida de milhares de pessoas. O projeto de Deus para você e para mim é que comecemos bem a jornada, que caminhemos na dependência de Deus ao longo da estrada e que terminemos bem a nossa carreira. Eu quero evocar uma das mais importantes figuras da história humana, o grande bandeirante do cristianismo, o apóstolo Paulo. Este homem, passando por lutas tremendas, sendo açoitado, enfrentando naufrágios, sendo preso, sendo acusado injustamente, termina sua carreira de maneira gloriosa e brilhante. Certamente as lutas foram muitas e eu quero mencionar algumas delas. Paulo foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém e ele foi abandonado na cidade de Tarso. Ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica e Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Em Éfeso ele enfrentou feras. Ele foi preso em Jerusalém, acusado injustamente na cidade de Cesareia. Ali ele optou ser julgado em Roma. Quando ele partiu para Roma, ele enfrentou um dramático naufrágio, onde o navio se despedaça e ele, bem como 276 prisioneiros, foram salvos por um milagre de Deus. Quando chegaram em Malta, ele foi picado por uma víbora e ele chega em Roma como um prisioneiro, pagando o aluguel da casa onde ficara preso. De Roma, Paulo escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, e desta prisão ele saiu. E certamente ele visitou algumas igrejas. Nesse interregno ele escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. No ano 64, Nero pôs fogo em Roma. E dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram consumidos pelas chamas e os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, foram poupados daquelas chamas vorazes. E Nero encontrou um bom álibi para pôr a culpa nos cristãos. E a partir daí começa uma sangrenta e brutal perseguição contra a igreja de Deus. Foi nesse tempo que Paulo foi preso pela segunda vez. E agora ele não está mais numa casa, agora ele não tem mais a capacidade de receber visitas e de evangelizar a partir da prisão. Ele está numa masmorra, ele está numa prisão insalubre, ele está num lugar onde não tem mais luz, onde não tem mais ambiente agradável para acolher pessoas. E é desta prisão que Paulo escreve esta última carta das suas epístolas, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nesta carta, o apóstolo Paulo relata os dramas que vivera. A primeira coisa que ele diz é que ele foi vítima de abandono. Demas, seu companheiro, tendo amado o presente século, o abandonou. Paulo registra que também ele foi vítima de ingratidão. Na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor. Mas Paulo também enfrenta um outro problema. O problema de uma perseguição crudelíssima e atroz, de conspiração contra ele, porque ele diz que Alexandre o Latueiro causou-lhe muitos males. Dizem os estudiosos que foi Alexandre o Latueiro quem delatou o apóstolo Paulo, provocando a sua segunda prisão.
E é nesta prisão que o apóstolo Paulo compreende que o plano de Deus se cumprira na sua vida. E é a partir desse momento que ele é degolado, que ele é martirizado. Mas antes de ser degolado e martirizado, ele dá o seu testemunho. E Paulo então chega e escreve o seguinte: o tempo da minha partida é chegado. Eu já estou sendo oferecido por libação. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Agora a coroa da justiça já me está guardada, e não apenas para mim, mas para tantos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. Paulo está fazendo um balanço da sua vida. Ele está fechando as cortinas da sua história. Mas esse homem que foi perseguido, que foi apedrejado, que enfrentou feras, que passou por cadeias, que passou por naufrágios, que sofreu 5 vezes uma quarentena de açoites, que foi açoitado com varas, que foi perseguido cruelmente, que enfrentou batalhas tão terríveis e desumanas, que passou por pressões internas e externas. Este homem que foi incompreendido, este homem que foi massacrado pela fúria dos homens, pelo ataque do inferno, ele fecha as cortinas da sua vida, não magoado, não ressentido, não amargurado, não revoltado com Deus, não revoltado com as pessoas. Do seu coração exala sentimento de gratidão, de adoração e de louvor. Nesta avaliação, neste balanço que ele faz, ele olha para o seu passado. E quando ele olha para o seu passado, ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Ele está dizendo que ele caminhou numa vida íntegra, num combate santo. Ele está dizendo que ele cumpriu o propósito de Deus na sua vida, que ele não fugiu do ideal de Deus para a sua história. Este homem está dizendo que as circunstâncias adversas, as perseguições, os açoites, as prisões, não tiraram dele suas convicções, sua fidelidade a Deus, seu compromisso com Deus, mas ele marchou resoluto neste caminho estreito, mas seguro, rumo à glória. E ele então avalia o seu passado como um passado sólido, firme, resoluto, de fidelidade a Deus, de dedicação à obra de Deus, de plantio de muitas igrejas, da salvação de milhares de pessoas. Mas este homem olha agora para o seu presente. E ele diz assim no seu presente: eu já estou sendo oferecido por libação e a hora da minha partida é chegada. Esta palavra partida é uma palavra extremamente importante na língua original. Paulo está usando aqui uma figura de linguagem, um eufemismo, para descrever o que é a morte para aquele que crê no Senhor Jesus. A palavra partida tem vários significados. O primeiro deles é que partida significa tirar um peso dos ombros. O que é a morte para um crente no Senhor Jesus? A morte é a remoção de um peso, de um fardo. A Bíblia diz assim: bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. A vida neste mundo é marcada por sofrimento, por desilusões, por frustrações, por fraquezas, por doenças, por angústias. Paulo foi um homem que sofreu tremendamente. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi açoitado com varas, ele enfrentou naufrágios, ele teve escassez de pão, ele foi incompreendido, ele foi abandonado, ele foi esquecido. Este homem foi martirizado. A morte para ele não foi uma sentença, um peso, uma condenação, ao contrário, foi a remoção de um peso, porque pela morte ele estava agora com o Senhor Jesus, ele compreendia isso, ele diz o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, para mim morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Morrer para ele é deixar o corpo e habitar com o Senhor Jesus. Então a morte para um crente não é um momento de tragédia, não é um momento de incerteza, não é um momento de dor, de desilusão,
A morte não é dar um salto no escuro. A morte não é reencarnação, não é ir para o purgatório. A morte é uma janela pela qual nós voamos para a presença de Deus, para os braços de Deus, para entrar na terra prometida, no paraíso de Deus, no lar celestial, na casa do Pai. Mas esta palavra, a partida, tem um segundo significado. A ideia é de você desamarrar um bote, libertar esse bote para singrar as águas e atravessar para o outro lado. É exatamente isso que significa a morte para o salvo, para o crente. É você atravessar o rio da vida. É você ir para o outro lado da praia. É você fazer a grande viagem da sua vida para estar na presença de Deus. Mas ainda, esta palavra, ela traz uma ideia também maravilhosa. Sabe qual é? Em terceiro lugar, é a ideia de levantar acampamento, de afrouxar as estacas da sua tenda e levantar acampamento. A morte para o salvo é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai, é ir para a nossa verdadeira pátria, é ir para o céu. Quando Paulo olha para o seu presente, ele que estava na antessala do martírio, ele não tem medo, ele não está apavorado. Ele entende que tinha chegado a sua hora de ir para casa, para os braços do Pai, para a casa do Pai, para tomar posse da sua herança bendita e eterna. Ele então estava pronto para ouvir as doces palavras do Senhor Jesus. Vinde, bendito de meu Pai, entre na posse do reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Isto é morrer para um crente no Senhor Jesus. É certeza, é convicção, é desejo de estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Mas agora Paulo faz uma avaliação do seu futuro. Ele olha para frente. E quando ele olha para frente, ele não vê a guilhotina de Roma. Ele não vê a tortura que vai sofrer. Ele não vê um cenário sombrio, lúgubre, apavorante. Ao contrário, ele diz: a coroa da justiça já está preparada para mim. O final da linha não é um final de desespero, de derrota, de fracasso. O fim da linha não é a tumba fria. O fim da linha é a coroa de glória, é a recompensa eterna, é a bem-aventurança eterna. Esta é a grande avaliação que este bandeirante do cristianismo faz quando está fechando as cortinas da sua vida. E você? Como é que você está fazendo o balanço da sua vida? Como é que você encara a sua vida? Como é que foi o seu passado? Você lutou as causas, pelas causas certas? Você batalhou em nome de Deus? Você esteve firmado na verdade? Você preservou a sua fé inabalável no Deus vivo? Como é que é o seu passado? Mesmo que o seu passado até hoje tenha sido um passado marcado de dor, de fracassos, de derrotas, de deslizes, é hora de você confessar o seu pecado ao Senhor, receber o perdão e recomeçar a sua vida a partir de agora. Eu não sei que dia vai ser o dia da nossa chamada. Como é que nós vamos enfrentar a morte? Mas de uma coisa você pode estar seguro: se você entregar sua vida para Jesus, se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, você também pode ter a garantia da vida eterna. Você pode ter a garantia do céu.